A dependência da internet tem vindo a ganhar cada vez mais atenção enquanto problema emergente no cotidiano. O seu uso excessivo pode conduzir a diversos sintomas com fortes implicações para o contexto de casa e da escola, na vida das crianças e dos jovens. A identificação precoce dos sinais de alerta pode prevenir a escalada desta problemática que, por vezes, poderá assumir proporções difíceis de controlar, conduzindo à violência física e psicológica e ao abandono escolar. Apesar de ainda não existir um grande consenso no que respeita ao tempo limite a partir do qual o uso da internet pode ser considerado problemático, acredita-se que o investimento de várias horas exclusivamente em frente ao computador ou consola, dedicadas sempre à mesma tarefa, seja ela jogo ou navegação de vídeos e outros conteúdos, pode ser considerado um sinal importante. Muitas vezes, este sinal encontra-se encoberto, pois as crianças e os jovens estão frequentemente nos seus quartos e os agentes educativos não se apercebem do tempo que realmente é despendido em frente ao computador. Apesar de não existirem consensos relativamente à quantidade de tempo, a partir do qual se poderá considerar a utilização como excessiva, é de comum acordo que, nas crianças e jovens que têm uma adição à internet ou aos videojogos, é necessária uma cada vez maior quantidade de tempo despendido nestas atividades. Gradualmente, o utilizador vai necessitando de mais tempo para ir alcançando os objetivos pretendidos. Esta necessidade está em conformidade com a forma como os próprios conteúdos dos jogos e dos conteúdos da internet são apresentados, sendo necessário cada vez maior investimento para se conseguir atingir determinados objetivos, nos casos dos videojogos, ou para se consumir cada vez mais conteúdos da internet. A determinado momento, estes conteúdos tornam-se quase exclusivos na gama de interesses dos indivíduos. Tal como em relação ao sinal anterior, torna-se por vezes difícil para os agentes educativos conseguirem estar a par do número de horas que as crianças e os jovens passam diante do computador ou das consolas. Logo, a quantidade de tempo não é um sinal de alerta suficiente. Mais relevantes serão os tipos de conteúdos que são habitualmente procurados pelos próprios utilizadores. Assim, se a criança ou o jovem investem a grande maioria do tempo na realização da mesma tarefa, seja ela jogar um videojogo ou ver vídeos no YouTube, esse deve ser o principal sinal de alerta. Talvez o sinal mais evidente de uma adição à internet ou aos videojogos seja precisamente a reação da criança e do jovem perante a impossibilidade de se ligar ao computador. Habitualmente, esta reação é violenta, podendo levar a episódios de agressão física e psicológica, passando posteriormente a uma explosão de tristeza e de isolamento. A reação face à impossibilidade de jogar ou aceder à internet é exagerada e acontece habitualmente quando já foram consumidas largas horas de interação com a internet ou videojogos e os pais ou os professores retiram abruptamente a criança ou o jovem dessa experiência, frequentemente desligando de imediato o computador ou a consola de jogos. Assim, a agressividade e a tristeza profunda são emoções expectáveis em casos de uso excessivo de internet e videojogos, que podem aumentar os conflitos já existentes no seio da família ou da escola. Estas emoções não poderão ser explicadas por quaisquer outros fenómenos que estejam a acontecer na vida das crianças e dos jovens para serem considerados sinais de adição à internet e videojogos. De referir, aliás, que, quando questionados sobre o tempo que estiveram online ou que gastaram a jogar videojogos, as crianças e os jovens com adição têm uma sensação distorcida da passagem do tempo. Neste sentido, um dos principais sinais está presente quando lhes é perguntado quanto tempo estiveram a jogar
ou a ver conteúdos na internet. E, de forma propositada, estes deturpam a resposta, afirmando geralmente que passaram muito menos tempo do que aquele que realmente passaram, ou então dizem-no, mas com completa falta de noção pelo tempo que já passou. Esta última possibilidade deve-se ao facto das crianças e jovens, quando envolvidos neste tipo de atividades, experienciarem algo que é denominado de flow, ou experiência ótima, que se traduz numa sensação de ligação com a experiência em que vários fenómenos de distorções sucedem, nomeadamente a distorção da passagem do tempo. O fenómeno de flow surge frequentemente quando o indivíduo sente que as exigências das tarefas que se lhe deparam estão em equilíbrio com o seu nível de competência para as concretizar. Se pensarmos nos videojogos em particular, estes são construídos de forma a que o nível de dificuldade vá aumentando à medida que aumenta a experiência e o domínio do jogo. A dependência da internet e dos videojogos, derivada dos sinais que se verificaram anteriormente, tem frequentemente um forte impacto negativo a nível escolar. A diminuição do rendimento académico acompanha a cada vez maior necessidade de estar ligada à internet e aos videojogos, o que condiciona o tempo que pode ser dedicado ao trabalho da escola. Por um lado, o tempo de estudo é reduzido ou nulo, pois o período em que se está em casa é exclusivamente dedicado à internet e aos videojogos. Por outro lado, quando estão na escola, as crianças e os jovens estão frequentemente a imaginar quando voltarão a estar online, a pensarem o que irão ver e pesquisar, ou estarão distraídos a criar planos para conseguirem ultrapassar um nível mais difícil que estejam a encontrar num videojogo. Com alguma frequência, os sintomas são tão graves que a dependência da internet e dos videojogos pode conduzir não somente a atrasos sucessivos para chegar às aulas, mas pode mesmo conduzir ao absentismo escolar. Quando se verifica este caso, a gravidade dos sinais e dos sintomas já terá atingido um nível crítico. Por fim, é importante salientar que a dependência da internet e dos videojogos pode ainda levar a graves perturbações nos padrões de sono. Tal deve-se, sobretudo, a dois fatores. Por um lado, a necessidade crescente de mais horas de consumo conduz a períodos cada vez mais prolongados de tempo ligados à internet e aos videojogos, o que se traduz num adiamento gradual da hora de ir dormir. Assim, uma rotina de sono que começaria pouco depois da hora do jantar poderá ser adiada até horas tardias da noite, diminuindo o tempo que a criança e o jovem têm para recuperar para o dia seguinte. Por outro lado, a adição a videojogos está sobretudo associada ao tipo de jogo com multijogadores, espalhados pelo mundo. De modo a que todos se reúnam a uma mesma hora para jogarem, diferentes fusos horários entram em choque, sendo necessário, por exemplo, para um jovem de Portugal estar a começar um jogo à meia-noite, uma vez que é essa hora que um jovem nos Estados Unidos chega à casa da escola. Em suma, e caso estes sinais estejam presentes, é fundamental que se procure ajuda especializada de modo a poder intervir num caso de dependência da internet. Atualmente, a adição à internet e aos videojogos já é reconhecida como um problema psicológico e, como tal, já existem programas de intervenção dedicados ao tratamento da mesma. No PIN, uma equipa de especialistas poderá realizar este